Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma leitura do Brasil Desvendado por Ciro Gomes, edição número 57. Lembrando sempre que é muito importante financiar uma corrente de opinião independente, ainda mais hoje em dia que praticamente todos os veículos de mídia, né, do mainstream estão, ó, né? Você entendeu, né? Para bom entendedor, minha palavra basta. E os alternativos? Aqueles alternativos, todos governista também. Tá doido. Tá embaçado, né? Primeiro é eles, depois é eles de novo. Então é isso. Vai lá, acesse www.cirogomes.com.br e financie uma corrente de opinião independente, beleza? Pô, Tamir, tô duro. Não tenho dinheiro, velho. Tô quebrado. Chega aí na segunda-feira. Geralmente é na segunda-feira que eu leio a newsletter disponível aí pra vocês. Demorou? Mas já chega dando aquele likezão maroto. Não seja o Haddad do chat, né? Não seja a austeridade. Chega dando um like na humildade, na moral, beleza? Compartilhando, deixando aquele comentário. Se você quiser também ser membro do canal, aí você ajuda demais o pai. É nóis, vamos lá? Segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024. Editorial. O governo federal anunciou um corte de 15 bilhões nos investimentos planejados para esse segundo semestre, principalmente em saúde e educação. O mesmo governo expediu uma medida provisória, dispensando a cobrança de impostos sobre os prêmios em dinheiro de nossos medalhistas que ganharam em Paris. O que os dois fatos tão díspares têm em comum? Resposta simples e direta. Um governo rendido. Caraca, foi mal, gente. A leitura foi péssima no começo. Resposta simples e direta. Um governo rendido ao criptorreacionarismo, com as antenas ligadas na demagogia mais rasteira. Não é necessário fazermos aqui juízos de valores sobre o acerto ou desacerto desta ou daquela medida. A reflexão se impõe é outra, e bem mais profunda. Anos atrás, ao ser alertado por políticos sobre o risco que corria por implementar certas mudanças no estado de Minnesota, o governador Tim Walz, agora escolhido como candidato a vice-presidente na chapa da Kamala Harris, respondeu: "A gente não ganha eleição para poupar capital político. A gente ganha eleição para queimar capital político e melhorar as vidas." Esta frase, digna de ser incorporada a qualquer antologia de boa e sadia política, se encaixa como uma antiluva em tudo o que o Lula e o PT vêm praticando há anos no Brasil. Especialmente a partir do seu primeiro mandato, quando a oportunidade generosa dada a ele, pelo povo brasileiro, contra todo tipo de interdição ideológica e carga de preconceito, era quase uma página em branco para se reescrever a história secular do conservadorismo à brasileira. E Lula, infelizmente, optou por uma conciliação traiçoeira e covarde. Ele, como continua fazendo igualzinho agora, entregou ao baronato o coração da economia. Entregou às oligarquias políticas e à corrupção, naturalizada como linguagem, o resto do orçamento público, que sobrava da pesada conta do rentismo. Entregou ao esquerdismo infantil os espaços meramente simbólicos da agenda identitária, tal como importada dos Estados Unidos, e cuidou de anestesiar qualquer possibilidade de revolta popular com uma massiva política social compensatória. E nisso em nome de quê? Simplesmente de preservar e tentar aumentar seu capital político pessoal e de seu grupo, fazendo justamente o contrário da lição do governador Walz. O mero poder pelo poder, a qualquer preço, o mais vil que seja. Neste quinto mandato, por si ou pelos seus prepostos, Lula parece estar próximo de encontrar os limites cruéis dessa tática ególatra. Os limites da conciliação traiçoeira contra o povo brasileiro estão, um a um, se apresentando e se agudizando. Não há muita dúvida de que o preço será amargo. Infelizmente, mais para o Brasil. Se bem que Lula parece já estar enxergando o peso e o risco de suas contradições. Um exemplo. Prestes a terminar o mandato do bolsonarista Campos Neto no Banco Central, ele e os 4 diretores indicados por Lula, inclusive Galípolo, celebrado pelo mercado como novo dirigente, votaram juntos pela manutenção da exorbitante taxa de juros brasileira. Todos, obviamente, rendidos ao modelo que sacrifica e condena a vida dos brasileiros. A quem Lula vai culpar quando este modelo que ele aceitou mandar subir mais ainda, e já a taxa de juros? Pior que esta é só a pontinha do iceberg do lamentável equívoco histórico praticado pelo presidente. A natureza agressivamente plebiscitária da eleição
que deu a ele sua quinta oportunidade, lhe dava, mais uma vez, a renovação improvável de uma oportunidade de ouro que, de novo, ele jogou fora, para servir apenas ao seu projeto de eternização do poder e não à causa do povo brasileiro. Há um claro casamento de interesses entre uma minoria que impôs o modelo econômico selvagem que temos e uma militância cooptada, seja pelo fanatismo, seja pelo cinismo e pelo suborno, ambas concordando com curiosas nuances de que as coisas têm que ser assim mesmo, ou de que é muito difícil fazer qualquer mudança. Eles se chamam coniventemente de direita e de esquerda, mas são rigorosamente igual nesta prática criminosa, ditada pelos primeiros, que formam a direita mais predadora do mundo. Seria mesmo difícil e dolorosamente desalentador se muitas tentativas de mudança, de rumos, houvesse e mais uma, outra vez, fosse frustrada. Ocorre que tudo é ainda mais triste, simplesmente porque Lula, na verdade, nunca tentou. Lula age na vã tentativa de proteger seu capital político para fins meramente de continuismo no poder. Claro que também falta imaginação institucional e, acima de tudo, falta crença democrática na força de um povo informado, organizado, militante e mobilizado para compensar a extraordinária força do baronato reacionário brasileiro. Infelizmente, mantida a premissa do modelo, repetir-se-irá a consequência que pesou sobre todos os últimos presidentes na atual democracia brasileira. Todos, no fim, se deram muito mal. Collor e Dilma foram caçados. Lula e Michel Temer foram para a cadeia. Fernando Henrique e Bolsonaro se desmoralizaram. Será, meu Deus, que é para um destes fins melancólicos a que se destina Lula, a maior liderança popular que nossa democracia produziu? Será que ainda é tempo? Será que ele está percebendo? O tempo, em breve, nos dirá. Ciro está esperançoso aí, né? Será? Será? O que vocês acham? Buenas tardes, Tamir. Você considera funcionários públicos sanguessuga de dinheiro público? Eu não. Eu não. Por que eu considero isso? Ô, louco. Vamos lá. Barril de pólvora diplomático, copo meio cheio ou meio vazio? Aumentam pesadamente os desafios, tensões e complexidades para a diplomacia brasileira. As eleições na Venezuela sucederam às dores de cabeça causadas pelas eleições de Milei na Argentina e, por esses dias, a inacreditável expulsão do embaixador brasileiro pelo tresloucado e pilantra Daniel Ortega, ditador da Nicarágua. Para mim, restam poucas dúvidas de que o dedo sujo de Maduro esteja por trás desse gesto. Procurando dar um salto triplo em seu isolamento e não encarar os equívocos históricos grosseiros de sua diplomacia de camaradas, Lula associou-se prudentemente a Petro e Obrador na questão da Venezuela. Você sabe, o primeiro presidente, a Colômbia, e o segundo, o México. Macron, o presidente da França, é o único chefe de Estado europeu postulando a moderação com que Lula e seus colegas tentam o improvável deslinde democrático da questão da Venezuela. Está correta a premissa de Lula e dos colegas em não romper o diálogo com o ditador Maduro, mas que isso não seja interpretado, como tem sido aqui e ali, como qualquer tipo de condescendência, seja com a aparente fraude, seja, pior ainda, com a repressão violenta da oposição das populações civis em generalizado protesto. A cena de manifestantes chilenos vaiando nosso presidente na porta do Palácio de La Moneda, sede do governo de Chile, em sua recente visita, é pintura, para além de simbólica, triste. No imbróglio em que Lula e suas contradições históricas nos meteram. Chute no pau da barraca do Banco Central. Na hora em que avança o acordão do lulopetismo com seus patrões do mercado financeiro para promover uma transição suave, leia-se, para que tudo continue como está na política econômica, na presidência do Banco Central, antecipando a saída de Campos Neto para a entrada de Galípolo, uma bomba de efeito retardado explode sobre a cabeça de Campos Neto, ante o silêncio ensurdecedor da grande mídia. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a aberrante liminar que impedia, vejam só como andam as coisas, que a Comissão
Comissão de Ética da Presidência da República analisasse denúncias de posse de offshores de Campos Neto, o presidente do Banco Central do Brasil. Sim, ladies and gentlemen, a autoridade brasileira encarregada de liderar a política de juros, da política de câmbio e principal autor das pressões fiscais guardaria o seu dinheirinho em dólares e sem pagar imposto, em paraísos fiscais no estrangeiro. Denunciado, pediu e obteve, o que é muito grave, uma decisão judicial proibindo a Comissão de Ética da Presidência da República de investigar a picaretagem chocante. É esta liminar que caiu agora. A denúncia não veio a público por nenhum órgão de controle da apodrecida República Brasileira. Vazou no escândalo internacional denominado do Pandora Papers. A Comissão de Ética não é o foro apropriado para investigar esse conjunto de crimes potenciais e de conflito de interesses graves. São os órgãos de controle estranhamente silentes sobre este e todos os outros temas que envolvam membros do baronato que nos controla. São o Ministério Público, a Polícia Federal, a Receita Federal e, em última análise, o Poder Judiciário. Esta carta vai aprofundar o exame do assunto e se manter vigilante para que o acordão não ponha mais uma pedra sobre a aberração de ter o Brasil, de novo, um presidente do Banco Central que aplica seus dinheiros em paraísos fiscais no estrangeiro. Em qualquer lugar minimamente civilizado do mundo, era cadeia na certa. Jogo de esconde-esconde entre... só esse aqui do Campos Neto, parece que o Glauber Braga fez uma pergunta para ele hoje lá, né? Que ele foi lá na Comissão de Ética. Né? Não sei se vocês viram isso. Eu vi. Vamos lá. Jogo de esconde-esconde entre Congresso Nacional e STF. Está tomando ares de brincadeira de mau gosto essa briga de gato e rato entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional ao redor da picaretagem institucionalizada chamada de orçamento secreto. Recapitulando o que está virando um dos mais graves problemas da disfuncionalidade institucional do Brasil de Lula e Bolsonaro. De novo, igualzinho. Em meio à maior falta de dinheiro da história moderna do Brasil para nossas prioridades, Lula está liberando mais de 50 bilhões de emendas parlamentares, parte relevante delas de maneira criminosamente opaca. O problema é que, salvo exceções, essas emendas dispersam os recursos ou são roubados de forma generalizada na cara da freguesia, e ante a completa catatonia das instituições de controle. Para prevenir qualquer fiscalização, a maioria do parlamento brasileiro resolveu criar, com a conveniência e cumplicidade de Bolsonaro e de Lula, iguaizinhos, emendas impossíveis de serem rastreadas em sua autoria e finalidade. A nossa dadivosa mídia chama este peculato generalizado de emendas do relator, emenda PIX, emenda de comissão ou de, no máximo, orçamento secreto. Ex-deputado, num tempo recente em que esta esculhambação não existia, fomos colegas. O ministro Flávio Dino resolveu dar um freio nessa esculhambação geral. Incrivelmente, a mesa da Câmara, presidida pelo companheiro Arthur Lira, insulta a lei e a inteligência mínima de nosso povo e diz que é impossível esclarecer os patrocinadores das tais emendas. Fiquemos, então, sabendo que no governo de Lula e do PT, assim como nos governos de Bolsonaro, iguaizinhos aqui também, bilhões de reais saem dos cofres públicos direcionados de forma corrupta e clientelista, salvo exceções mínimas. O órgão máximo do Poder Judiciário pede esclarecimentos básicos. O parlamento mente que não consegue prestar esses esclarecimentos básicos. E aí, sei lá, a desmoralização é geral e a esculhambação também. O grave mesmo é que a boca miúda, os políticos estão atribuindo ao ministro Flávio Dino a tarefa, neste caso pouco honrosa, de servir de mão do gato para a fraqueza de Lula em dar um basta a essa roubalheira generalizada. O PT já é o maior destinatário das tais emendas parlamentares. Pensam que é pouco? Bolsonaro liberou mais de 30 bilhões em um único ano. Lula bateu o recorde e liberou 53 bilhões. Este é mais um dos buracos sem fundos da corrupção institucionalizada. Como outros buracos semelhantes, as sondas de perfuração cavam pela direita, pela esquerda e pelo centro. Mas é bom que esses picaretas saibam que não é só no núcleo da Terra que as temperaturas atingem 2.000 graus.
A impaciência do povo pode atingir temperaturas superiores. Aí, palavras duras. As bets estão apodrecendo o Brasil também. A transformação do Brasil no paraíso da jogatina, da lavagem de dinheiro, da corrupção política e da deformação moral de toda uma nação segue a passos largos entre nós. O governo Lula parece ter perdido completamente o controle dessa gravíssima deformação que já está produzindo muitas vítimas entre as famílias brasileiras. Tratamos disso solitariamente nesta carta porque a verba publicitária monstruosa das casas de aposta já supera os principais anunciantes na grande mídia brasileira. Pior, contando com a cumplicidade criminosamente do governo Lula, já circula a notícia de que grandes corporações da mídia brasileira se preparam para lançar, elas mesmas, suas empresas de jogatina. Vejam o fato que aconteceu agorinha, depois de nossa denúncia na edição passada. 2 altos funcionários do Ministério da Fazenda de Haddad, que atuaram nada menos que no embrião de uma regulação à esculhambação das empresas de aposta, assim que acabaram seu serviço de propor a dita regulamentação, saíram do Ministério direto para a folha de pagamento das empresas de jogatina. Sério, rolou isso? A regulamentação que Haddad assinou após o trabalho de seus assessores aumenta a esculhambação ao máximo, vindo daí os caça-níqueis virtuais, transmissão de roleta, apostas esportivas e os cambal. Pois bem, repito, findo o serviço. Seus autores passaram a trabalhar para o escritório de advocacia que serve às bets. Nome das crianças que não veem nada de errado em suas condutas. José Francisco Mansur, ex-assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, responsável pela elaboração da lei que regulou os sites de aposta. Lei 14.790 de 2023. Veja o ano da lei. Ele agora passa a ser sócio da CSMV, escritório conhecido no mercado por representar a Libra, liga que reúne as camisas de maior torcida do Brasil. Ele entra como superintendente de apostas esportivas. Ô louco. A ex-secretaria adjunta de prêmios e apostas do Ministério da Fazenda. Que diabo é isto, meus irmãos? Ex-secretária, secretária adjunta de prêmios e apostas do Ministério da Fazenda. Simone Vicentini também acompanhou o Dr. Mansur neste giro da porta giratória azeitada entre o governo e os setores onde rola o dinheiro no Brasil. Passou a dar expediente no mesmo escritório. E seu currículo ali exposto traz sua gabolice de que a cidadã foi responsável pelas portarias que habilitaram entidades certificadoras dos sistemas de apostas online, estúdios de jogos ao vivo e online, a disciplina das transações de pagamento e a instituição da política regulatória do setor. Haddad alega até aqui que não tinha ciência das atividades profissionais que os dois assumiram ao sair do ministério, mas está registrado na imprensa o elogio a Mansur em sua despedida da pasta. A esculhambação é geral. Essa aqui eu não sabia não, hein? Caraca, essa aqui é bomba, hein? O que houve nos mercados globais essa semana? A psicologia do especulador médio nos mercados financeiros é essencialmente um olhar imediatista, contraditório por definição. Toma decisões rápidas tentando achar o ponto ótimo entre rentabilidade máxima e risco mínimo. Em princípio, esses dois valores se excluem mutuamente, ou seja, para grandes rentabilidades, riscos grandes. Assim, eles tendem a manter um olho no jogo em que entram e outro na porta de saída. Quanto menos compliance, quanto mais tráfego de informações privilegiadas, quanto maior a impunidade para atuações fora ou à margem da lei, mais nervoso é este universo. Sendo assim, vamos separar o que aconteceu nos mercados globais do que está acontecendo no Brasil, porque aqui o universo especulativo é quase completamente criminoso, literalmente falando. A onda especulativa no estrangeiro teve 2 causas concorrentes e o epicentro foi no Japão. A causa publicada quase por unanimidade na grande mídia seria de que a economia norte-americana estaria em trajetória de recessão em virtude de um dado do mercado de trabalho. Vejam que doce problema. O mercado esperava a criação de mais de 200 mil empregos e só gerou 130 mil. Foi o suficiente para uma onda de opiniões publicadas de que o Fed, o banco central deles, teria perdido o tempo correto de reduzir os juros e que isso seria causa bastante para que a economia locomotiva do mundo entrasse em recessão. Para que os brasileiros tenham noção da tragédia que se abate sobre nós, os juros básicos dos Estados Unidos, a Selic deles está em 5,5% ao ano.
e eles têm 5 mil bancos competindo pelo cliente, além de regulações severas contra a cartelização. A inflação deles está em 3% ao ano. Pois bem, nada faz supor que uma recessão esteja em marcha pois lá. A autonomia do Banco Central é para um mandato duplo, ou seja, a menor inflação a pleno emprego. Quando setembro vier, ou até antes, em edição extraordinária, se necessário, os juros americanos vão cair, no mínimo 0,25%, mas não será surpresa se caírem 0,5% ou até 0,75%. Lá o Banco Central serve ao povo como um todo e não ao cartel dos bancos. E os mercados se acalmaram já no dia seguinte. Esta causa não explicava a queda de mais de 12% na Bolsa de Valores do Japão e outros tantos nos mercados asiáticos, de onde veio a onda sísmica. Aqui a razão é bem outra e muito local. O Japão tem mantido sua taxa de juros ao redor e abaixo de zero há muitos anos. Por causa disso, muitos especuladores locais e ao redor do mundo, aqui no Brasil também, passaram a fazer o que o jargão do mercado chama de carry trade. É simples de entender. Os juros brasileiros são os mais altos do mundo há tempos. Os juros japoneses são os mais baixos do mundo há tempos. O que fazem os especuladores? Tomam iene emprestado a juros baixos, convertem em real e aplicam nos juros brasileiros. Ganham do povo brasileiro a diferença. Esta semana, o Banco Central do Japão aumentou de 0,1% ao ano para 0,25% ao ano a taxa de juros Selic deles lá. Será a tendência? Vão aumentar mais? Em quanto? O fato é que diminuiu na margem o ganho da diferença das taxas de juros, mas isso não seria suficiente para explicar o crash no índice Nikkei. Também não é difícil de entender. Tomando dinheiro a juros baixíssimos, especuladores, aplicadores, investidores, aqui há diferenças, compram ações. Como os juros subiram, entenderam sem saber se será ou não tendência, resolveram realizar as suas aplicações e venderam em massa para pagarem o quanto antes as dívidas antes que os juros subam mais. Uma declaração séria, lá a eleição, da autoridade monetária matou a crise. Os juros não necessariamente seguirão subindo. No dia seguinte, a bolsa se recuperou. Era a falsa crise, dessa vez. Mas o mega empresário, o mega especulador Warren Buffett está fazendo movimentos muito grandes para que, baseado em sua trajetória de acertos, algo grande não esteja em iminência de acontecer. A pista é a frustração das expectativas de ganho a curto e médio prazo em inteligência artificial. Voltaremos ao assunto. Nilo, obrigado pelo cincão. Tamir, o roteirista do Brasil, finalmente escreveu o desfecho para o Roncaglia. Pois é, né? Vamos falar disso já. Rapidinhas. 1. O assassinato em território estrangeiro de inimigo parece ter se transformado em política de Estado para o governo do genocida Benjamin Netanyahu. A ordem agora é para o assassinato imediato de Yahya Sinwar, líder mais radical do Hamas, que unificou a liderança do grupo após a eliminação do moderado Ismael Haniyeh, em plena casa de hóspedes oficial do Irã, para onde tinha ido a convite, participar da posse do novo presidente iraniano. A comunidade internacional não pode concordar com isso. É só imaginar se um dos tantos inimigos que a liderança norte-americana produz pelo mundo afora considerar legítimo assassinar sua liderança em um compromisso internacional. Seria, como é, um absurdo. 2. Tributar prêmios em dinheiro obtidos por atleta em competições internacionais não deveria ser nada que causasse comoção em ninguém. Um atleta do dia a dia, no mundo do trabalho no Brasil, paga imposto de renda se ganhar qualquer tostão acima de R$ 2.824 por mês. Imoral e criminoso é alguém embolsar bilhões de reais colocando no bolso lucros e dividendos e não pagar nenhum puto de imposto. A medida provisória oportunista de Lula só revela, de novo e como sempre, o que é o petismo a serviço da direita, no essencial, e procurando se compensar junto ao povo através de gestos demagógicos e oportunistas como esses. 3. Que gesto mais esquisito esse do Tribunal de Contas da União em relação ao relógio de luxo que Lula anda usando e que, soube-se depois, trata-se de um mimo dado a ele no mandato anterior por uma nação amiga. Nada seria mais eficaz para anistiar a imoralidade e o peculato promovido por Bolsonaro do que essa decisão completamente política e sem base na lei. Na Constituição, ou no mínimo pudor ou decência, valores que estariam, em tese, na base filosófica de uma corte de contas.
4. Tamo junto, Drica? A Sabesp tem um lucro líquido de 1,2 bilhão só no segundo trimestre de 2024. Por irrisórios menos de 10 bilhões, o governador Tarcísio, de São Paulo, vendeu o controle da mais rentável empresa de saneamento e abastecimento de água da América Latina. Eita Brasil para aguentar a Chac. E os órgãos de controle? A grande mídia? Que vergonha. 5. O Pantanal segue sendo destruído no governo Lula. 6. Fiquei sabendo que, por uma atuação firme de Celso Amorim, a inexplicável compra de 36 blindados de combate da empresa israelense Elbit Systems teria sido bloqueada e que o Ministério da Fazenda teria, por isso, decidido produzir no Rio Grande do Sul esses blindados. Denunciei este e muitos outros absurdos. É hora, sendo verdade, de elogiar sem reservas essa iniciativa do assessor especial para assuntos internacionais e brasileiros de muito valor, Celso Amorim. Merece aplauso o meu conterrâneo e cada vez mais consagrado cineasta do mundo, Karen Ainous. Não vejo a hora de poder assistir a sua mais recente obra-prima, Motel Destino, de quem todo mundo que viu só fala maravilhas. Merece vai a o nível dos debates municipais que aconteceram nessa última semana por todo o país. Que nosso povo consiga separar o joio do trigo durante o processo eleitoral. Tá difícil, hein, Ciro? É bom ficar de olho nos movimentos de venda e compra de ações e de aparente conversão de inéditos valores de ativos reais em dólar por Warren Buffett. Aí tem. É isso, pessoal. Não se esqueça de dar o like, curtir, compartilhar. Isso é muito importante. Muito, muito. Tá? Tamo junto. Tamo junto e misturado. E aí, galera, boa tarde.